Esta vai ser uma análise do recém-publicado livro dos criadores do canal Meteoro Brasil. O livro se chama Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. E não esperem que eu vou repetir o grandioso nome desse livro durante a reflexão. Muitas vezes a parte difícil ao realizar um comentário político é fazer uma crítica quanto a alguém com o qual você mais ou menos concorda. Vou ser franco, aqui eu não estou falando como alguém anti-vacinas. Minha experiência com terra plana é principalmente tirar sarro com um conceito. Uma coisa que é muito legal, por sinal, e eu recomendo. Assim, as próprias ideias de marxismo cultural e globalismo me soam extremamente ridículas. No entanto, o simples fato de não ser um seguidor de algumas linhas de pensamento não significa exatamente que eu gostei do livro. A verdade foi exatamente o contrário que ocorreu. Nesse espaço, eu gostaria de elaborar minha opinião quanto ao seu conteúdo. Este livro parte de uma notável percepção sobre uma realidade que realmente merece ser discutida. Existe uma tendência crescente quanto a teorias da conspiração. Essas distorcidas visões do mundo ganharam poder e espaço no discurso popular. O que ocorreu foi uma perceptível mudança do alcance e importância de certos grupos. Os conspiracionistas passam cada vez mais a se apresentar como relevantes movimentos com certa legitimidade. Eu pessoalmente poderia até apontá-los como um dos fatores que contribuíram com a polêmica eleição presidencial brasileira do ano passado. Mas, em face dessas bizarras narrativas cheias de meias-verdades, apelos emocionais e espantalhos, a resposta alcançada pelos autores, intencionalmente ou não, é aquilo que mata o livro. Essa consiste de criar um bias igualmente falho, mas oposto, preparando argumentos e situações apenas para promover sua unilateral resolução das questões. Como um verdadeiro idealista, a atitude do Meteoro é para mim o equivalente a descartar o bebê com a água do banho. Uma situação que contribui para isso é a maneira realmente desonesta que o autor usa para desclassificar e desmoralizar sua percebida oposição. Apesar de, em tese, o livro clama promover diálogo e entendimento, as efetivas atitudes que se engaja vão exatamente na direção contrária. Porque nós precisamos de uma alusão dando a entender que aqueles que discordam consistem de fascistas em negação todas 5 páginas. A ideia seria que os seguidores de teorias da conspiração ficariam mais felizes e dispostos ao diálogo, sendo constantemente informados que são fascistas disfarçados. Pode até existir um argumento ou discussão para se fazer no tópico. Ainda assim, essa não parece ser a proposta do livro, que nunca vai além da vaga implicação nesse sentido. No final, as constantes menções a fascismo totalmente fora de local e contexto se tornam realmente alienantes. Métodos unicamente de insultar e separar certos grupos, os quais, não surpreendentemente, são os que o livro parte para criticar. Nisso, eu nem estou comentando os outros insultos aleatórios e dúvidas sobre motivações obscuras. Essas rolam no livro todo. Crentes de certas ideias são caracterizados como elites temorosas de perder privilégios, manipuladores inescrupulosos que se engajam em jogos para ganhos privados. Isso sem contar, é claro, os idiotas
idiotas, os quais não conseguem pensar em termos de coletivo, apenas se engajando com comportamentos egotistas o tempo todo. Claro, a ocorrência de pessoas bem intencionadas e inteligentes por trás de teorias da conspiração nunca é algo presente. Basicamente, ao começar insultando, duvidando dos motivos e partindo de umas linhas de raciocínio bem pouco relacionadas, o que o livro está fazendo? Está tentando alcançar as pessoas, as fazendo duvidar de pessoais ideologias e crenças. Isso parece legítimo? Uma questão que sempre se insinua na leitura é como não consigo entender a diferença entre o autor e as pessoas que ele parte para criticar. Na prática e métodos, os dois são indistinguíveis. Claro, existe uma tentativa de nos dizer exatamente qual seria a distinção. Afinal, este é um livro voltado aos pensadores sem preconceitos, os quais gostam de ter suas ideologias e crenças sob dúvidas. Ainda, a obra elogia de forma interminável a virtude na capacidade de aceitar o fato que você não é o dono da verdade, já que o mundo real contém uma incomensurável universidade de complexidades e características que nenhuma pessoa única é capaz de completamente entender. Isso levanta a pergunta: por que o livro se encontra completamente ausente de tais aspectos? Sério, não existe nunca um senso de dúvida na opinião do autor, ou até uma própria humildade de assumir que a voz autoral conduzindo o diálogo não contém todas as respostas aos problemas apresentados. Isso provém de uma certa dogmática representação da realidade que permeia o trabalho. Em qualquer situação em que o meteoro parte para falar de uma teoria da conspiração, nunca há um senso de pragmatismo em apropriadamente analisar a ideia ou tentar entender o porquê ela veio a ser aceita. Na verdade, os capítulos literalmente começam com a distinção. Aqui se encontra a realidade, na opinião do autor, sobre um dado assunto. Aquelas são as mentiras que as pessoas constantemente dizem. Não existe um meio termo, um espaço para dúvida, muito menos autorreflexão por parte dos autores. Fatos simplesmente estão aqui. A verdade sobre os assuntos é transparente, com a voz autoral sempre trazendo as luzes da sabedoria em qualquer tópico. O que fica implícito é: não duvide ou cheque nossos pontos, porque estamos aqui te falando a verdade sobre o que realmente acontece por trás dessas nebulosas mentiras e teorias da conspiração. Basicamente, esquece essas unilaterais versões da realidade que você foi apresentado antes, já que nós estamos prestes a extrapolar outra unilateral narrativa que você deveria seguir sem questionar. A estratégia para se chegar nisso é bem evidente olhando para os capítulos. Primeiro, se aplicar altas doses de concentrado e superficial ceticismo ao tópico em discussão, tentando demonizar a posição alheia, assim como a apresentar como completamente razoável, baseada em absolutamente nada. Depois disso, se oferece um vago elogio ao livre pensamento, o mindset crítico que você deve ter por superar a nefasta teoria da conspiração. Mesmo que livre pensar, na verdade, seja simplesmente crer na opinião do autor. Nesse aspecto, também entra a tentativa de apelar para um senso de ser especial e super conhecedor dos assuntos que os leitores devem ter. Você, como audiência, tem um desejo de acertar a diferença e ser desafiado
ao contrário dos outros. Mesmo quando o que está sendo apresentado são basicamente tópicos de universal concordância e a reflexão quanto ao conteúdo de certas crenças é próxima do zero. Tal método de diálogo, para mim, esconde um implícito desprezo pelo leitor. Eu sempre prefiro quando um autor confia na sua audiência para chegar nas próprias conclusões. Uma literatura que levanta perguntas, dúvidas, novos pontos de vista e formas para se pensar, assim como oportunidades de diálogo. Isso para mim não tem preço. Ao invés disso, nesse livro o autor assume o controle. Ele quer ditar exatamente como o raciocínio ocorrerá, atacando os problemas não por apresentar pontos de vista, fatos ou demais facetas da questão, mas simplesmente dizendo para as pessoas o que e como pensar. O espaço para tirar suas próprias conclusões ou apresentar divergências de oposição é muito diminuído. Você tem mesmo é que seguir as verdades que o autor está expondo. Achei desnecessário dizer, mas eu não achei tal linha argumentativa nem a superficial doutrinação particularmente úteis. Mesmo ao se analisar o livro apenas como uma de fato resposta a teorias da conspiração que busca dar às pessoas argumentos e informações para responder às crenças e afirmações dos apoiadores de algo como Terra plana, os problemas para mim são bem claros. O capítulo do Gramsci contém um particularmente instrutivo exemplo de um absurdo espantalho. Nele, o meteoro nem está tentando responder à controvérsia contra a figura do autor. Ao invés disso, o capítulo parte para mover o tópico para uma base completamente falsa para aí ter sua simples refutação. Agora, as questões ligadas ao Gramsci não partem de seu envolvimento no Partido Comunista ou seus ideais sobre o uso da comunicação para uma possível revolução socialista, que são, para mim, as razões para o completamente, tenho que dizer, desmerecido medo e controvérsia relacionados à figura do pensador. Estes legítimos ou não motivos não importam no livro, que foca apenas numa absurda ligação do Gramsci com Maquiavel, coisa que ninguém se importa. Aqui, eu sei que eu não necessariamente deveria culpar o meteoro, já que o Olavo, muito provavelmente, foi a pessoa que colocou a discussão nesses termos. Mas mesmo assim, partir exatamente para responder a versão mais fraca desse tipo de argumento, que é um completo non sequitur à discussão em geral, sim, quando você se propõe com enormes giros argumentativos e mentais em colocar a discussão em termos que ninguém está utilizando, o seu sucesso será óbvio. Sim, o livro realmente prova que Gramsci não tem muito a ver com Maquiavel. No entanto, eu não tenho certeza qual foi o objetivo ou mérito em fazer isso. Logo, apesar de existirem alguns aspectos realmente informativos e sensíveis respostas a argumentos de teorias de conspiração, não considero que a obra alcança particular sucesso nesse front. As incessantes exclamações sobre como o fracasso das teorias da conspiração vem delas não serem capazes de responder toda a complexidade e inúmeras facetas da realidade, para mim demonstra um não entendimento fundamental sobre o papel de ideologias e linhas de pensamento. A tais não é dado valor unicamente em relação a como uma explica e se encaixa perfeitamente com o todo da sociedade, mas sim em como tais podem ser ferramentas úteis
para olhar e entender certos fenômenos e características do mundo. Eu não tenho ideia que tipo de métodos e entendimentos as pessoas estão tirando de conceitos como marxismo cultural ou globalismo, mas o mínimo que eu esperaria de um autor que parte para discutir teorias da conspiração é alguma boa vontade e tentativa de entender que respostas e fatos as pessoas tiram disso. No entanto, o Meteoro parece estar mais perdido que eu nesse assunto, não tendo nada para dizer. Um questionamento sobre se estou sendo justo nessa análise cruzou minha mente em diversos pontos. Existe definitivamente muito esforço, raciocínio e pesquisa por trás desse livro, o que se mostra em como este traz informações sobre diversos pontos do seu interminável assunto para discussões. A paixão e como os criadores sinceramente acreditam no que escrevem são genuínas e vêm acompanhadas do que eu acredito serem boas intenções, um desejo de instruir quanto a uma questão séria. Mesmo assim, infelizmente, o resultado final não foi o buscado, consistindo de uma obra que não tem nada de novo para dizer, muito menos a capacidade para realmente desafiar ou mudar os ideais dos leitores. Pessoas na direita, porque sejamos francos, o livro claramente é um ataque contra a direita no geral, e seguidores de teorias da conspiração podem olhar para esse livro e dizer: olha, isso representa tudo o que está de errado com a esquerda. Enquanto a esquerda pode responder de forma praticamente similar. Por fim, essa não é uma obra que promova diálogo ou entendimento. E eu com certeza acho que seguidores de teorias da conspiração mereciam algo melhor. I know I've let you down. I've been a fool to myself. I thought that I could live for no one.